Todas as pessoas, não importa se são cristãs ou não importa em que acreditam, se acreditam em tudo ou acreditam em nada, independente da religião, da classe social, da cor, do país em que ela nasceu, toda e qualquer pessoa, ela ama alguma coisa ou alguém. Todas as pessoas amam alguma coisa ou alguém. E esse amor é o que nos motiva a fazer aquilo que a gente faz. Todas as pessoas acreditam, todas essas pessoas que amam alguém ou alguma coisa, acreditam que são capazes de conquistar e proteger aquilo que amam ou aquela pessoa que amam. E todas as pessoas acreditam então e têm essa esperança de que irão ter por perto, irão ter em sua vida sempre aquela coisa ou aquela pessoa que amam. Isso é realidade em nossos dias, isso sempre aconteceu, isso faz parte daquilo que nós somos, seres humanos. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. E para as crianças aí já vai chegar folhas, e acho que os lápis de cor já estão por lá, e eu já vou pedir para eles fazerem desenho aí também, né? Escola dominical já fizeram uns desenhos, já ganhei os desenhos ali, depois eu mando as fotos lá no grupo da igreja, lá para vocês verem também. Daqui a pouco vai sair desenho aí para as crianças fazerem. 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ler esse capítulo inteiro, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe comigo, com toda a atenção e reverência que a palavra de Deus requer e merece. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam sobre vocês, ou com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, a Tua palavra está exposta, foi lida, e a gente não vai entender nada se o Senhor não nos iluminar.
Então pedimos ao Senhor sabedoria, pedimos ao Senhor que tire da nossa mente, do nosso coração, qualquer coisa que possa nos distrair, para que assim a gente possa estar atento à Tua mensagem. Somente Jesus Cristo seja visto e ouvido hoje nesse lugar. É em nome dele que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, ele passou pouquíssimo tempo na cidade chamada Tessalônica. Ele passou por lá em uma das suas viagens missionárias. Nós lemos essa história, a respeito dessa passagem, no livro de Atos, capítulo 17. E no versículo 2 do capítulo 17 de Atos, nós lemos que Paulo, ele, por 3 sábados consecutivos, ele debateu com os judeus a respeito da palavra do Senhor. E a gente lê que em seguida, eles já sofreram uma perseguição ali e eles tiveram que sair dessa cidade e ir para outros lugares. Eles foram para Bereia, depois de Tessalônica. Foi um espaço de tempo muito curto, vamos arredondar aí 1 mês mais ou menos, de pregação. E uma igreja nasceu. O evangelho foi pregado, pessoas se converteram e uma igreja foi organizada em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. E a preocupação do apóstolo com esses cristãos era grande, porque eles eram novos na fé. Eles acabaram de conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Como eu falei, Paulo passou pouquíssimo tempo, já teve que sair daquela cidade, e por conta dessa preocupação, ele estava na cidade de Atenas e ele enviou Timóteo de volta à cidade de Tessalônica, para saber como é que estava o andamento, né, como que estavam aqueles irmãos. Timóteo voltou, trouxe notícias, boas notícias, e então Paulo escreve essa carta. Essa carta, ela foi escrita menos de 1 ano depois da fundação da igreja, na cidade de Tessalônica. Cristãos, como eu disse, recém-convertidos. Cristãos que precisavam de instrução ainda em vários aspectos da sua vida. No início, eu falei que todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas, elas amam algo ou alguém, elas acreditam que podem conquistar e proteger esse algo ou esse alguém, e nessa esperança, isso os conduz a se esforçar para fazer o que elas fazem. É isso que acontece com a minha vida e com a tua. A gente ama coisas e pessoas, a gente acredita que pode conquistar e proteger, manter essas coisas e pessoas ao nosso redor, e essa esperança de poder fazer isso é que nos move a fazer tudo que a gente faz. Nos move a trabalhar, nos move a estudar, nos move a fazer tudo que a gente faz. Se você comparar isso que eu acabei de falar com o texto que nós lemos, você vai ver que, em outras palavras, eu disse que todas as pessoas têm amor, fé e esperança. É o que a gente leu. É o que eu enfatizei durante a leitura. Paulo fala disso. O problema é que o pecado, ele maculou, distorceu todas as áreas da vida do ser humano. Isso é uma doutrina conhecida como depravação total. Não é que o ser humano é tão mau quanto ele pode ser, mas é que em todas as áreas, depravação total, todas as áreas da minha vida e da tua foram maculadas pelo pecado. Inclusive, a operação do amor, da fé e da esperança. Nosso amor, nossa fé e nossa esperança estão desordenados por causa do pecado. E é necessário, então, reordenar amor, fé e esperança. E só o Evangelho pode reordenar amor, fé e esperança. Isso, amor, fé e esperança, como eu disse, é em relação a coisas e pessoas, acontece então nos nossos relacionamentos. E agora vai aí o pedido de desenho para as crianças.
Vamos lá, atenção crianças, vocês estão com folhas de papel e lápis e giz de cera coloridos, né? Então eu quero que vocês desenhem as pessoas da igreja almoçando juntas. Todas as pessoas da igreja almoçando junto, comendo frango, comendo maionese, tomando Coca-Cola, tomando suco, tomando água, não sei. Então as crianças vão desenhar agora a todo mundo da igreja almoçando juntos. E os adultos vão esquecer que as crianças estão desenhando. Você vai escutar as crianças aí, mas você vai se esforçar para prestar atenção em mim, tá? Então, as crianças estão com a tarefa delas e vocês estão com a tarefa de vocês agora, que é prestar atenção aqui. Então, é necessário, meus irmãos, reordenar amor, fé e esperança. Porque sem Cristo, o amor é desordenado. Sem Cristo, o amor é desordenado. Você precisa aprender a amar a si mesmo, porque assim é que você vai conseguir amar direito as pessoas. Provavelmente você já escutou isso. Isso é comum. Mas esse é um exemplo claro de como o amor está desordenado. Porque, meus irmãos, o nosso problema não é que nós não nos amamos. O nosso problema é que nós nos amamos demais. Nós nos amamos demais. E esse amor exacerbado, exagerado de nós por nós mesmos, desemboca numa série de problemas, numa série de complicações. Porque esse problema, o fato de nós amarmos a nós mesmos em demasia, nos leva a fazer as nossas escolhas sempre em benefício próprio. Para por um instante e pensa. Os filhos obedecem os seus pais, ou para não ficar de castigo, ou para ganhar alguma coisa que eles pediram. Isso é amor desordenado. O marido e a esposa, eles presenteiam um ao outro na esperança de receber algo em troca. Isso é amor desordenado. Funcionários trabalham bem somente quando eles têm a promessa de receber algo a mais do que o salário prometido, remuneração variável, uma folga, ou não sei. Mas eles só fazem porque eles vão receber algo a mais. É benefício próprio. Isso é amor desordenado. Religiosos frequentam igrejas e fazem obras de caridade na esperança de evoluir espiritualmente ou de conquistar a salvação. Afinal, ninguém quer passar a eternidade no sofrimento no inferno. Percebe? Como é um amor desordenado, focado no meu próprio benefício, até mesmo no aspecto religioso? O amor dessa forma, o amor desordenado, ele é um amor instável porque ele muda conforme o benefício que eu vou receber. Então eu tenho dois benefícios, eu olho qual é o maior e eu vou amar, eu vou direcionar o meu amor para onde eu tenho o maior benefício. Isso é um amor desordenado. Esse amor desordenado, ele também é possessivo, porque eu quero possuir coisas e pessoas para me satisfazer. Isso resulta em relacionamentos que são facilmente descartados, a depender do retorno que esses relacionamentos oferecem. Se eu não tenho satisfação, não tem por que eu me relacionar com você. E assim casamentos acabam, famílias são fragmentadas. O amor precisa ser redimido para que ele seja reordenado. Somente o Evangelho pode redimir o amor.
Paulo fala da dedicação do amor dos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo fala da dedicação do amor dos Tessalonicenses. Resumindo todos os mandamentos, uma vez que, certa vez lá Jesus foi questionado, e ele resumiu todos os mandamentos. E você vai perceber que todos os mandamentos estão resumidos nisso: amor. Amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao próximo como a si mesmo. Está vendo como você não precisa aprender a se amar para poder amar ao próximo? O mandamento é: ame o próximo do jeito que você ama você. Jesus disse isso porque Ele sabe o quanto você ama você. E um dos maiores desafios que temos na nossa vida é amar o outro com a mesma intensidade que amamos a nós mesmos. O amor precisa ser redimido para ser reordenado. E assim, sendo redimido e reordenado, os filhos obedecem aos pais porque amam os pais. Mesmo sabendo que eles pediram alguma coisa e o pai vai falar não, a mãe vai dizer não pode, ainda assim, os filhos obedecem seus pais porque amam seus pais. Maridos e esposas presenteiam um ao outro pelo simples fato de contemplar a satisfação do outro. Eu não estou pensando se eu vou receber alguma coisa em troca. De repente a minha esposa nem é tão submissa quanto ela deveria. De repente o marido não ama a esposa na intensidade, o quanto deveria. Mas ele ou ela presenteiam o cônjuge simplesmente para vê-lo feliz, amando o outro como ama a si mesmo. Funcionários trabalham com excelência. Não importa se o salário é baixo, se a remuneração variável não vem, se vai chegar no dia do feriado e não vai ter folga, vai ter que trabalhar. Se o gestor é um péssimo gestor, não importa, mas eu faço com excelência, como se eu estivesse fazendo para Deus. Não é isso que diz a Escritura? Não importa. É o amor ordenado, reordenado. Religiosos frequentam as igrejas e realizam obras de caridade, não para evoluir espiritualmente ou para conquistar a salvação, mas porque sabem que Deus os amou primeiro, já os salvou, e como diz Efésios capítulo 2, Deus nos amou, nos salvou por graça, de graça, sem depender de obra nenhuma, mas essas obras existem para que nós as pratiquemos. Por quê? Porque Deus preparou de antemão essas obras para a gente caminhar nelas. E é por amar a Deus, um amor redimido e reordenado, direcionado a Ele acima de todas as coisas, é que eu faço obras de caridade, por amor ao meu próximo, porque eu estou vendo a necessidade dele, e eu não quero ver esse meu irmão, esse meu próximo, padecendo necessidade, sofrendo. É por amor a ele. Eu não sei se eu vou receber um retorno, eu vou disponibilizar aquele dinheiro, eu não sei se eu vou receber de volta, eu vou levar a cesta básica, eu não sei se alguém vai ficar sabendo, não vai ter ninguém tirando foto no Instagram e postando hashtag cesta básica, não sei, talvez ninguém além daquela pessoa saiba que eu vou estar ajudando, mas eu estou ajudando porque eu a amo, eu não quero nada em troca. Sem Cristo, a fé é desordenada. A fé desordenada opera no âmbito da fé na fé. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar de fé na fé? Talvez você não tenha ouvido falar de fé na fé, mas você já ouviu com certeza o slogan da fé na fé. Eu tenho fé, eu vou conseguir. Tem até uma música, né? Eu não sei a letra, então eu anotei aqui. Deixa eu ler o pedacinho da letra da música para você. Tudo pode ser, se quiser, será. O sonho sempre vem para quem sonhar.
Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Será? Fé na fé. Mas nem tudo que eu e você acreditamos que vai acontecer e desejamos que aconteça, acontece. Nem tudo. Eu não sei vocês, mas eu passo por frustrações praticamente todos os dias. Uma das coisas que eu gostaria que não acontecesse é o celular despertar tão cedo. Quando dá 5:30 da manhã, frustrou, né? Nem tudo que a gente deseja ou planeja acontece. E a gente se depara com essa realidade. A gente se depara com a realidade de que não basta acreditar para acontecer. Porque não está na tua mão e nem na minha. Não somos onipotentes. O plano não é nosso. Nós fazemos parte de um plano maior. E nem tudo desse plano maior foi revelado. E o resultado de uma fé desordenada é a frustração quando as coisas que desejamos não acontecem. E essa frustração, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso, que isso é muito importante, porque isso é muito comum acontecer. Quando temos a fé desordenada, acreditamos que tudo o que planejamos vai acontecer. E quando não acontece, o que é muito comum, nos frustramos. E essa frustração pode nos levar a uma tristeza profunda. Talvez percamos o gosto pela vida, como o salmista disse uma vez. Talvez até a gente não perca o gosto pela vida, mas a gente pense assim: acho que Deus não existe não. Porque a nossa fé está desordenada. E a fé precisa ser redimida para que seja reordenada. E somente o Evangelho pode redimir e reordenar a fé. Paulo fala sobre a operosidade da fé dos Tessalonicenses. Operosidade é uma palavra que ela tem relação com um trabalho constante e árduo, no qual você tem que realmente estar constantemente se esforçando para realizar esse trabalho. Isso é assim, a palavra no grego lá, ela está ligada a esse significado de esforço, operosidade da fé dos Tessalonicenses. E a pergunta é: o que significa a operosidade da fé? E a resposta está na própria carta de Paulo aos Tessalonicenses. A operosidade da fé se revela, se mostra na conversão, na mudança de vida dos Tessalonicenses. Perseverança em meio a aflições. Perseverar mesmo em meio a aflições. Capítulo 1, versículo 6. Aqueles irmãos, eles aprenderam a perseverar em meio às aflições. Eles aprenderam a dar um bom testemunho público do Evangelho, capítulo 1, versículo 8. Aqueles irmãos, eles abandonaram os ídolos que eles adoravam antes, e como tem ídolo no nosso coração. Capítulo 1, versículo 9. E finalmente, no capítulo 2, versículo 13, a gente vê que aqueles irmãos, eles passaram a ter uma prática constante de obediência à palavra do Senhor. Isso é operosidade da fé. A fé dos Tessalonicenses não era uma fé na fé, mas era uma fé em Cristo, o Redentor da fé. Sem Cristo, a nossa esperança é desordenada. Todas as pessoas, você pode perguntar para quem for, todas as pessoas percebem que o mundo não é do jeito que deveria ser. Pode perguntar para qualquer pessoa. Crente ou descrente. A pessoa vai dizer assim: rapaz, esse mundo está complicado. Está errado. Alguma coisa está errada aí. Não era para ser assim. E as pessoas, elas têm esse pensamento porque elas, dentro delas, no coração delas, elas têm a noção de como o mundo deveria ser. Nós cristãos sabemos que o mundo não é
como deveria ser e por quê. Mas as pessoas que não conhecem a Jesus, elas sabem que o mundo não é como deveria ser, elas têm uma noção de como é que ele deveria ser, mas não sabem por que não é do jeito que deveria. Agora, a esperança leva as pessoas a acreditar que um dia o mundo será como deve ser. O problema é que, sem Cristo, como eu disse, essa esperança ela é desordenada. E daí, ela é depositada no lugar errado. Tem pessoas que depositam a esperança delas no avanço da ciência, da medicina, da tecnologia. Afinal, para elas, se a ciência é a única que pode explicar o que está errado, a ciência é a única que pode trazer solução para o que está errado. Existem pessoas que depositam a sua esperança na evolução da humanidade. A gente está evoluindo, estamos cada vez mais civilizados. E acreditam que a humanidade vai chegar em um estágio civilizatório em que, sabe, não vai mais ter essas coisas que acontecem. Isso aqui é essas coisas que acontecem aí é coisa de gente que não é civilizado. Mas a gente está progredindo, a gente vai chegar um momento em que esses problemas vão ser eliminados. Por quê? Porque a gente vai estar num nível de civilização assim, top. Existem aqueles ainda que depositam a sua esperança na estabilidade financeira. Ô, lugarzinho fraco para depositar esperança, né? Hoje eu estou com 50 na carteira, aí eu vou no mercado, não trago nem a metade do que eu queria trazer e o 50 foi. E a instabilidade financeira chegou na minha carteira. Triste. Ainda existem aqueles que depositam a esperança no Estado, numa ideologia política, seja qual for. E pior, tem alguns que depositam a esperança em uma figura política. Só que basta olhar para a história do século passado, século XIX, século XX, perdão, para ver que a ciência não explica tudo, para perceber que mesmo com o avanço da civilização, mesmo no século XX, a humanidade chegando a um estágio de civilização tão grande, nós somos civilizados, ainda assim 2 guerras mundiais aconteceram, e bilhões de pessoas foram mortas, assassinadas nas guerras, mesmo com tanta civilização. Basta olhar há pouco tempo atrás para a pandemia para perceber que a estabilidade financeira não proporciona nenhum tipo de esperança, porque não adianta ter dinheiro. A morte não separa de lado aquele que tem dinheiro. Vai quando é a hora, vai todo mundo. Basta olhar para a nossa realidade atual para perceber que o Estado, o país, não é capaz de resolver os problemas da nossa nação, que nenhuma ideologia política e nenhuma figura política é capaz de resolver os problemas de violência e miséria que nós temos no nosso país, recorrentes, há décadas. Sempre existiu, sempre prometem que vai haver a solução. No meu governo eu vou fazer tal, e nunca fazem. O resultado de depositar a esperança em lugares errados como esses, dessa esperança desordenada, é uma ansiedade interminável e um desespero diante das promessas que falham uma após a outra. Meus irmãos, a esperança precisa ser redimida para que ela seja reordenada. E somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de redimir e reordenar a tua esperança. Paulo fala a respeito da esperança que os tessalonicenses tinham no Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança redimida, ordenada. É a esperança verdadeira. Apocalipse
capítulo 21 fala que chegará um dia em que não haverá mais sofrimento, doença, dor, morte, guerras, luto. Pelo contrário, Jesus Cristo enxugará toda lágrima, ou seja, não haverá mais sofrimento. Essa é a esperança que nós temos. Mas atenção, essa esperança, Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Essa esperança, a nossa esperança não está somente lá na frente. A nossa esperança, essa esperança redimida pelo Evangelho, ela funciona agora também. 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. É agora, é a esperança agora. Deus provê o livramento agora, não é no futuro, é agora. Tiago, capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. É agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Deus está prometendo isso para você agora. Seja firme, entenda, é difícil passar pela provação, sim, é difícil, mas entenda que essa provação vai gerar uma perseverança, a tua fé vai ficar muito mais sólida, muito mais firme. Ela vai ser fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 5: porém, se alguém de vocês necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e lhe será concedida. É agora que Deus concede sabedoria para você. Eu não sei o que fazer, eu tenho que tomar uma decisão, não sei o que fazer. Pede sabedoria, e Deus está dizendo que vai te dar agora, e generosamente, não é um pouquinho de sabedoria não, é para transbordar, e é uma promessa para agora. Esses são apenas alguns versículos que nos mostram que a nossa esperança redimida e reordenada nos traz, nos dá sentido para a vida futura e para a vida presente também. Meus irmãos, todas as pessoas são movidas por amor, fé e esperança. Por causa do pecado, nosso amor, fé e esperança foram desordenados. É necessário redimir o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança, para que eles sejam reordenados. E só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de redimir e reordenar o teu amor, a tua fé e a tua esperança. O Evangelho de Cristo é aquele que reordena os nossos afetos. Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou no teu lugar. E Ele fez isso para proporcionar para mim e para você uma profunda reordenação dos nossos afetos. Amor, fé e esperança. E isso resulta em transformação da nossa vida, assim como resultou em transformação da vida dos Tessalonicenses, lembra? Eles passaram a obedecer, passaram a viver o Evangelho, a serem fiéis, a amar de maneira correta, e por aí vai. Você quer reviver, presta atenção, você quer viver relacionamentos sólidos e profundos, proporcionados por um amor verdadeiro? Você quer viver livre da tristeza profunda, de estar frustrado quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse? Você quer se ver livre? As coisas deu errado. Você quer se ver livre de uma frustração tão grande, de uma tristeza tão grande que é decorrente desse plano que deu errado? Você quer viver livre da ansiedade e do desespero diante de tantas promessas que não se cumprem? Creia no Evangelho. É isso que aconteceu. Você quer se ver livre? Você quer chegar um dia que não haverá mais sofrimento? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que assim como o Evangelho transformou a vida dos Tessalonicenses, ele transforma a minha e a tua. É possível ter o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança reordenados. O nosso amor direcionado para o outro. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa esperança em Cristo Jesus. Paulo fala nesse capítulo 1 que
o Evangelho chegou aos Tessalonicenses não só por palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Que assim, o Evangelho, nós estamos começando hoje uma série de pregações na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, domingo após domingo, vamos pregar nessa carta, primeiro aos Tessalonicenses. Que, mais uma vez, durante essa série de pregações, o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo chegue a você e venha a redimir o teu amor, a tua fé e a tua esperança, para reordenar o teu amor, a tua fé e a tua esperança, para que você viva de uma maneira leve e que glorifique ao Senhor. É um processo, tá? Não é assim. É um processo. Hoje, melhor do que ontem e amanhã. Melhor do que hoje, por conta somente da graça do Senhor. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, a gente está encerrando agora o nosso culto. E como sempre eu quero convidar você que tem condições, né? Você está em plena saúde, tem condições, a se colocar de pé. Nós vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Em seguida, a bênção. E depois da bênção, eu peço que você se assente novamente. Por 2 minutos, eu tenho breves avisos. E daí a gente vai para casa almoçar. Tá bom? Então, vamos lá? Como a gente fala para as crianças, né? Fecha os olhinhos, baixa a sua cabecinha. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E eu quero me apoderar, tomar posse dessa palavra e compartilhar com você, e que assim, quando você colocar o teu pé para fora desse lugar, que a tua luz, que o teu comportamento, que o teu jeito de ser, seja tão evidente, tão diferente, que as pessoas olhem para você e digam assim, não, esse é diferente. E isso venha a trazer glória para o nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o ensino do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês e sobre a igreja de Cristo espalhada pela terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.